Fala, pessoal, hoje eu vim trazer aqui para vocês a narrativa de sexta, as duas oportunidades que aconteceram e também como você pode usar a liquidez do gráfico diário ao seu favor nas movimentações no intraday. Então bora lá para o gráfico que eu vou te passar agora tudo que eu fiz na sexta para chegar naquele resultado. Então olha só, galera, primeiramente, tá? Gráfico diário, a gente entende que a última movimentação que estávamos trabalhando era exatamente a retirada desse fundo, tá? E a quebra desse topo. Então, para a gente, pessoal, o que interessa aqui é basicamente esse último range, sendo exatamente esse fundo para esse topo. O passado do preço, até que o mercado perca esse fundo, não me interessa. Por quê? Porque o mercado está de alta, topo histórico, beleza? A partir disso, eu quero saber aonde o mercado dá início para mim na movimentação de pullback. Então, exatamente quando o mercado passa desse fundinho, ele realizou para a gente o choque de fluxo. Ou seja, a partir desse ponto aqui, o mercado iniciou o pullback da movimentação de alta. Para quê? Restabelecer o order flow e seguir o movimento comprador. A partir do momento que o mercado fez esse choque de fluxo e iniciou o movimento de pullback agora da onda de baixa, o mercado acabou fechando essa ineficiência, restabelecendo aqui esse order flow e acabou renovando novamente aqui o fundo. Quando, a partir do momento que o mercado renovou esse fundo, eu já alertei os meus alunos da nossa sala educacional a grande chance disso aqui ser um movimento falso de pivô de baixa. Por quê? Porque dessa forma o preço consegue capturar bastante liquidez acima desses topos. Porque quando a gente está trabalhando aqui essa movimentação do Nasdaq, ela é uma movimentação onde estamos em um topo histórico. Então não tem parada de preço. Então, para que seja renovado esse topo, é preciso que o preço crie liquidez. Então, dessa forma, ele consegue chamar o varejo através desse pivô de baixa. Porque, como eu falei para vocês, enquanto não perder esse fundo, não interessa que tenha para baixo. O movimento de venda é apenas pullback, para que continue a movimentação de alta. E ainda mais quando o mercado vem aqui e acaba rompendo dessa maneira aqui, ó, né? Caracterizando o sweep, o mercado palitou e já entrou força compradora. Então eu já imaginava que poderia realizar novamente a quebra ali desse topo. E a partir do momento que o mercado veio aqui e realizou novamente o choque de fluxo, agora a gente teve o quê? O mercado realinhando para alta, pessoal. Então, se aqui a gente tinha basicamente o preço dando início ao pullback, onde a gente tinha esse topo para esse fundo, né? E se fosse a expectativa do mercado seguir para tomar esse fundo, não poderia ter virado essa movimentação aqui para alta. Porque a partir do momento que ele vira esse topo para alta, ele nos indica falha de swing. O que é a falha de swing? É basicamente aonde a missão desse topo, que era o quê? Perder esse fundo, frustrou, falhou a movimentação, me indicando que agora a expectativa era o quê? Tomar esse topo aqui. Então eu consigo fazer o quê? Seguir a leitura de alta. Então a partir do momento que o preço fez esse choque de fluxo aqui para alta, eu esqueço as vendas, pessoal. Eu foco nas compras, porque a gente vai seguir a macro, beleza? Então a partir do momento que a gente tem essa leitura e o mercado realiza o choque de fluxo, o que eu fiz na sexta-feira? Falei, cara, o mercado concluiu o ciclo interno, a gente conhece como IRL, e agora a gente iria para concluir o ciclo externo, que a gente conhece como ERL, certo? A partir do momento que a gente tem a conclusão do ciclo, e agora a gente vai para a retirada da liquidez externa, a gente pode vir aqui e focar na continuidade do movimento. E qual foi a manipulação que eu identifiquei aqui na sexta-feira? Olha só, quando a gente chega aqui na sexta-feira, que é exatamente esse candle aqui, ó, exatamente esse candle que abriu na sexta, sweepando a máxima de quinta, eu sei que muitos operadores marcariam aqui essa máxima como previous day high, certo? Máxima do dia anterior. Aí você vai somar previous day high, região de resistência, topo histórico. O que que isso aqui está interessante, pessoal? Para vender para o varejo, né? Pela região, mercado esticado, né? Está interessante para vender. Mas como eu falei agora há pouco para vocês, a nossa narrativa, a nossa expectativa nos indicava rompimento de topo. Então a gente não pensa em comprar, em vender nesse ponto, a gente pensa em comprar. Então, exatamente aqui no gráfico diário, quando eu observei que o mercado suipou essa máxima, logo eu imaginei que rolaria alguma manipulação lá no LTF para chamar os operadores que defenderiam essa máxima. Porque é o seguinte, pessoal, quando a gente tem aqui basicamente o preço deixando um candle ali do diário, né? Seja ele de alta ou de baixa, e a gente tem aqui nessa situação um candle de alta, e a gente tem a nossa máxima, que conhecemos como previous day high, certo? Máxima do dia anterior. E temos também a nossa mínima, que a gente conhece como PDL, previous day low, mínima do dia anterior. A gente sempre vai estar querendo se posicionar a favor da expectativa macro após uma captura de liquidez. Então, vocês sempre vão aguardar o mercado swipar as mínimas do diário
para seguir a narrativa da macro e nunca ao contrário. Por quê? Porque a narrativa, a movimentação em time frame maior indica a direção do time frame menor. Então, por exemplo, quando o mercado veio aqui e swipou esse topo, que é exatamente essa mesma vela que eu representei aqui à direita, eu sei que muitos operadores vão defender, porque qualquer choque que aconteça aqui em cima, pessoal, ou qualquer pivô de baixa que aconteça aqui nessa região, vai chamar os operadores, porque a maioria das pessoas apenas entende que as mínimas e as máximas do diário são liquidez, mas a liquidez só funciona com um contexto bem alinhado. Então, quando eu identifiquei poderia rolar essa indução, porque como eu falei, a gente está em topo histórico, então o preço ele precisa criar liquidez, eu identifiquei que possivelmente rolaria uma manipulação no LTF. Então, quando eu vou lá para o gráfico de 4 horas, olha só, gráfico de 4 horas, eu consigo ver exatamente aqui a intenção do varejo. Como que eu consigo ver a intenção do varejo, pessoal? Eu consigo ver a intenção do varejo exatamente quando a gente tem basicamente esse candle aqui de baixa. Exatamente quando a gente tem essa vela aqui de baixa, eu já consigo ver aonde que está a grande massa perdida no movimento. O pessoal está o quê? Defendendo esse topo. Por quê? Como eu falei, topo histórico, resistência, previous day high. O mercado ele vai chamar. E olha só como a gente considera aqui esse pavio, né? Esse pavio que o mercado deu aqui para trás como o quê? Um sweep de liquidez, né? Um sweep de liquidez para o mercado fazer o quê? Seguir um movimento de alta. Então, a partir do momento que eu identifiquei que o preço ele havia feito esse sweep e para dar sequência no movimento comprador, agora eu vou fazer o quê? Eu vou cair lá por LTF, identificar no LTF aonde que estava, né, o varejo. Eu posso cair primeiramente aqui para o gráfico de 1 hora. Aqui no gráfico de 1 hora, eu acabo não tendo uma movimentação 100% clara, porém, quando a gente cai lá para o gráfico de 15 minutos, aqui sim eu começo a achar aonde está o varejo, pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado vem e retira a liquidez desses fundos, a partir do momento que o mercado vem e retira a liquidez desses fundos, agora ele me indica que é para a gente seguir exatamente essa movimentação aqui de alta, sendo esse topo para esse fundo, no caso, esse fundo para esse topo. Então, como que a gente conhece aqui a nossa movimentação dentro do nosso operacional? O mercado faz a expansão, retira a liquidez, cria a estrutura. A gente tem essa movimentação aqui? Não. Por quê? Porque o mercado basicamente faz essa movimentação à esquerda. O preço faz a correção, faz a impulsão, na verdade, faz a correção, retira a liquidez, renova. Faz a correção, não retira a liquidez e renova. Então, isso aqui, pessoal, o que que é? Liquidez para a estrutura de alta. Aí você começa a confluenciar com a narrativa. Pô, estamos em região de topo, topo histórico, região de resistência, previous day high. Mas o que adianta a liquidez do diário sem contexto? Nada. Então eu sei que quando passasse desse fundo aqui, pessoal, ia entrar pressão de venda, porque o varejo está defendendo o topo, o varejo está procurando topo, está procurando região para vender, sendo que era só comprar no dia de hoje. A partir do momento que eu tenho essa leitura, é onde eu fico ligado para seguir comprando. Tanto que quando o mercado vem aqui e sweep esse fundo, foi onde eu fiquei de olho na minha compra. Então, quando eu vou lá para o gráfico de 5 minutos agora, aqui é onde eu vou passar as duas compras que eu acabei fazendo na sexta-feira. A primeira compra foi exatamente após o mercado sweepar esse previous day high, certo? E como eu falei para vocês anteriormente, todo esse contexto, o que acabou acontecendo aqui nessa região, pessoal? Olha lá, pivô de baixa. Esse pivô de baixa aqui tem algum contexto? Não tem, pessoal. Como a gente fez ali a leitura macro, a expectativa era topo. Então, quando eu vi, pessoal, que o mercado havia feito essa captura, havia feito esse pivô de baixa, eu fiquei extremamente ligado para comprar. Porque eu falei, cara, o varejo vai entrar vendendo. Se o varejo vai entrar vendendo, eu vou entrar comprado, tá? Eu vou entrar comprado. A partir do momento que você identificou aonde está a grande massa, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil de operar. Então, a partir do momento que o mercado veio, fez esse pivô de baixa, a gente conhece isso aqui como liquidez dia 2. O mercado gerou liquidez dia 2, um pivô falso. O mercado veio, restabeleceu exatamente esse order flow aqui do extremo, fechando essa ineficiência. Quando ele fechou essa ineficiência, agora eu fui lá para o gráfico de 1 minuto. Aqui no gráfico de 1 minuto, pessoal, exatamente aqui, nessa região, o preço ele vinha caindo com um fluxo. Como que eu sei o que é um fluxo? Através da formação de 3 candles que a gente conhece no nosso operacional. Então, a partir do momento que o mercado tomou essa máxima e perdeu o fundo, a missão, galera, a missão desse topinho aqui, ó, a missão desse topo, que a gente conhece como fluxo, a missão dele, pessoal, era perder a mínima. Não poderia alinhar para alta, porque se alinhasse para alta, estava me indicando o quê? Pivô de baixa falso, expectativa da tomada de topo. Então, quando ele fez aqui esse choque de fluxo, pessoal, eu fiz uma compra exatamente aqui na volta por essa região, posicionei o meu stop loss abaixo aqui desse fundinho e o meu alvo exatamente aonde? Na renovação de topo, na renovação de máximas. E olha como o mercado, ele simplesmente dá um tiro nessa região, pessoal. Isso aqui é o quê? Stop, né? E quando entra o stop desse pessoal,
vocês podem ver que o varejo é insistente, né? Ele persiste na ponta que está errada. Olha só esse palito aqui, pessoal. Isso daqui é basicamente o varejo defendendo novamente aquele topo que a gente viu no mapeamento anterior. Então, quando o preço veio e me deu esse alvo, eu acabei saindo da operação exatamente aqui, tá? Eu fui conduzindo, mas o mercado me tirou mais ou menos por essa região, tá? Bati minha parcial e me tirou mais ou menos essa região, e eu fiquei de olho o quê? Para dar sequência no movimento. E aí vem aquela leitura que eu falei para vocês. Quando a gente vai lá para o gráfico de 15 minutos, tinha contexto para ele perder esse fundo aqui, pessoal? Não tinha. Isso daqui era uma estrutura verdadeira? Não. Isso aqui era um choque, um boss falso. Logo, isso daqui era o quê, pessoal? Possível fake choke, possível falso choque. Aí você une com característica de sweep de liquidez. O que é característica de sweep? É um mercado basicamente palitar e já entrar pressão compradora, né? Ou pressão vendedora, se for o caso. Mas nesse caso aqui era compradora, então entrou pressão compradora, caracterizando para mim aqui um possível sweep de liquidez. Então eu fui lá para o gráfico no LTF e comecei a buscar os meus alinhamentos novamente. Aqui no gráfico de 5 minutos eu consigo ver que o preço ele começa a trabalhar um fluxo comprador aqui para mim, porque através da formação de três candles eu sei que quando o mercado renova aqui esse topo é uma estrutura possivelmente do LTF, e quando eu vou lá para o gráfico de 1 minuto, exatamente aqui nessa região, foi aonde eu executei a minha segunda compra, pessoal. Quando o preço passou aqui dessa região, eu acabei fazendo uma compra no reteste. Aqui vai estar com um pouco de divergência, mas ele já havia rompido no micro, exatamente aqui. Eu acabei pegando a compra novamente por essa região, pessoal. O stop aqui embaixo, o mercado desenvolveu, eu peguei e acabei protegendo no 0 a 0. O mercado me tirou nessa volta e aqui na frente ele deu uma segunda reentrada. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado veio e renovou esse topo, agora a gente está trabalhando com qual movimentação? Exatamente, esse fundo tá para esse topo. Então, tem contexto para o mercado perder esse fundo e derreter? Não. A expectativa é que isso aí seja o quê? Liquidez, para o mercado seguir de alta. Então, é exatamente assim. Quando o mercado veio e capturou essa liquidez, foi onde eu falei para os meus alunos na sala ao vivo: ó, pessoal, o mercado está apenas capturando liquidez, possivelmente continuidade do movimento altista. Outra característica aqui, pessoal, que a gente não pode descartar. Olha só, fundos e topos o quê? Ascendentes. Então a expectativa é que ele faça o quê? Mais um fundo e um topo mais alto, que ele continue essa movimentação, certo? Então, a partir do momento que o mercado veio e fez o pullback dessa movimentação, que eu marquei aqui com as bolinhas azuis, aqui ele acabou dando uma segunda possibilidade de compra. Foi exatamente no choque de fluxo dos segundos, porém eu não posso mostrar para vocês aqui, pessoal, porque se eu botar no replay, vai bugar aqui, por causa que faz muito tempo já, os 15 segundos, e vai travar toda a gravação que eu estou fazendo agora. Mas se vocês forem no gráfico de 15 segundos no Nasdaq, sexta-feira, às 11h15, vocês vão ver que tem exatamente uma movimentação parecida com isso aqui. Parecida com isso aqui, lá no gráfico de 15 segundos. E foi onde deu a compra na passada, quando o mercado retornou, onde teve alunos surfando mais de 5 R's nesse trade, assim como eu havia postado lá no meu Instagram. Então, foi essa a expectativa. O mercado seguiu a nossa narrativa, renovou o topo, e olha só como o mercado ele expande na sexta-feira, pessoal. Olha só como o mercado ele acaba expandindo, ele acaba acelerando aqui na sexta-feira. Isso aqui basicamente é o quê, pessoal? É o varejo defendendo o topo, né? É o varejo ainda caçando topo, assim como no dia de hoje. Então a expectativa é que o mercado continue de alta. Valeu, pessoal? Caso você queira aprender essa leitura ao vivo comigo todos os dias no Nasdaq, só entrar no link da minha bio e estar acessando a sala comigo. Valeu? Tamo junto e até a próxima.